Grupo composto por Joyce Mari, Luana Ariel, Suyang Lemos, da turma N3A, falará sobre clonagem humana e animal. A clonagem é um método comum de reprodução de espécies em plantas ou bactérias. Ela é uma palavra derivada do grego que significa novos brotos de planta. Após o desenraizamento, novas plantas podem se desenvolver. A clonagem é o processo de geração de indivíduos idênticos àquele indivíduo original, naturalmente ou por meio de operação manual. Ou seja, a reprodução assexuada, que há na maioria dos organismos unicelulares e em muitos organismos pluricelulares, ocorre por meio da clonagem. Sem dúvida, os avanços na tecnologia de clonagem trouxeram grandes conquistas usadas no campo da pesquisa médica. Porém, é necessário aprofundar a discussão, seja no campo da ciência, da filosofia, da lei, da moralidade e de crenças religiosas, e nessas discussões debater diferentes tendências ideológicas a fim de fazer uma sugestão de consenso e que tenha um amplo significado de aceitação na sociedade. Então, pessoal, eu vou estar falando um pouquinho sobre os aspectos éticos e não éticos da clonagem humana e animal e também dos aspectos legais e não legais. Aqui nós temos uma frase do autor Humbert Lepardineur, que diz que o mundo artificial vai substituir o mundo real. Ou seja, a clonagem, tanto humana como animal, ela é algo científico, né? Entre aspas, algo artificial. Então, logo, se o mundo adotar essas questões artificiais, o mundo se tornará artificial, né? Ele será substituído, o mundo real, ele será substituído pelo mundo artificial. É isso que o autor quis dizer. Bom, eu vou estar falando um pouquinho sobre aspectos éticos e não éticos na clonagem humana. Esses aspectos éticos da clonagem humana é uma disputa muito grande entre dois elementos, a consciência individual e a consciência coletiva. Então, é necessário equilibrar e rever essas duas consciências, ou seja, analisar os princípios de cada uma, tanto da consciência particular como da coletiva, e ver se os valores da moral social elas fundamentam essas consciências. Aristóteles ele diz que a ética ela visa construir os melhores valores da conduta, apresentando como padrão a figura de homo medius. O que seria isso? Ele julga a clonagem humana como algo inadmissível. Por quê? Porque contraria a natureza. Então, ele acredita que tudo que contraria a natureza coloca em perigo a herança da humanidade, né? E aí, isso logo pode ser uma ação desrespeitosa aos dogmas universalmente estabelecidos e também pode ofender a própria vida. A clonagem humana ela ainda é muito discutida. Ela é aceita por uns e condenada por outros. Muitas pessoas se assustam, se apavoram em saber que poderia existir um mundo totalmente artificial, povoado de seres humanos iguais, né, copiados, sem identidade única, sem identidade, sem característica pessoal. Porém, outras pessoas aceitam a clonagem humana. Um exemplo são um casal que perdeu um filho e que vem como saída a clonagem humana para ressuscitar aquele filho. Porém, Simone de Beauvoir, em seu livro Todos os Homens São Mortais, ela afirma que os seres humanos não nasceram para ser imortais. Ou seja, os seres humanos nasceram para ter uma vida gradativa, uma vida com início, com meio e com fim. Outras pessoas também que podem defender a clonagem humana são os casais que não podem ter filhos. Porém, a sociedade bioética julga a clonagem humana totalmente como antiética, porque acredita-se que não é necessário a clonagem humana para desenvolver embriões.
é antiético desenvolver embriões para posteriormente destruí-los. Isso porque existem outras técnicas alternativas que permitem a obtenção de células-mães para dar origem a essas crianças, a esses seres humanos. Um exemplo disso é o aproveitamento de células do cordão umbilical de um recém-nascido, que está repleto de células que podem ser utilizadas para a regeneração humana. José Hernandes Iago, presidente da Sociedade de Valência da Bioética, ele afirma que o desenvolvimento de um embrião pode ser destruído. Esse desenvolvimento de um embrião para ser destruído seria um desrespeito à humanidade, ou seja, uma ofensa à vida. Porque há vários problemas éticos que apontam, que são apontados nessas clonagens, quando se trata de clonagem humana. Então, existem várias incertezas e vários riscos. Bom, sobre a clonagem animal. Desde os anos 30, no reino animal, são efetuadas experiências de produção de seres idênticos, ou seja, clonagem. Um exemplo é a ovelha Dolly, né? Que foi clonada. Especialistas em bioéticas não enxergam argumentos e motivos que justifiquem a clonagem animal. Por quê? Isso pode causar dor no animal, isso pode causar sofrimento no animal, né? E aí existe ainda dúvidas que isso seja benéfico para o animal, que isso seja saudável para o animal, pois há uma grande possibilidade de sofrimento do animal. Então, isso é totalmente antiético. Agora, falando sobre os aspectos legais. Bom, em 1947 foi criado o primeiro documento legal sinalizador que afirmava que todo experimento poderia ser realizado. Esse foi chamado de Código de Nuremberg. Bom, só que neste código, os experimentos eles poderiam ser efetuados. Nesse código consta que os experimentos poderiam ser efetuados, desde que se tivesse o consentimento de um indivíduo livre e capaz, ou seja, de uma pessoa em total consciência disso, né? E aí, esses experimentos, além de ser com indivíduos livres e capazes, eles tinham que ter a finalidade de produzir resultados vantajosos tanto para a população, tanto individual como para a população humana. E, além disso, esses experimentos também deveriam ser baseados em experimentos anteriores e deveriam ser testados em animais. É isso que consta no Código de Nuremberg, criado e editado em 1947. Bom, e aí em 2005 foi decretada a Lei da Biossegurança. Essa Lei da Biossegurança, ela aprova a clonagem não reprodutiva, ou seja, a clonagem que não tem o objetivo de gerar outro indivíduo. Esta lei, ela autoriza apenas a clonagem capaz de gerar tecidos ou órgãos de maneira fragmentada. De acordo com o artigo 5º, esta lei é aceita para fins de terapias e pesquisas, né? E as células troncos embrionárias obtidas de embriões humanos, elas podem ser produzidas por fertilização in vitro, desde que atendam a algumas condições, como sejam embriões inviáveis, sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data da publicação desta lei, ou que já congelados na data da publicação desta lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. Instituições de pesquisas e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células troncos embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e à aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo, e sua prática implica o crime tipificado no artigo 15 da Lei número 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.
Bom, essa lei da biossegurança, ela ainda proíbe a clonagem reprodutiva, ou seja, ela somente aprovou a clonagem não reprodutiva. Ela visa o direito internacional e da Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos do Homem. No artigo 6º fica proibida a clonagem humana, e ainda na seção sobre os crimes relacionados à biossegurança, no capítulo 8, fica claro que isso é um crime e que pode dar pena. Lá diz qual crime é e quantos anos de pena. No artigo 26, diz que realizar clonagem humana pode dar pena e reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bom, na resolução número 96, de 1996, do Conselho Nacional de Saúde para Pesquisas com Seres Humanos, são fornecidas algumas orientações éticas. E consta lá orientações sobre a clonagem humana. Essas orientações são, sobretudo, retratadas nos princípios consagrados no cenário internacional e também são assimilados à lei da biossegurança, ou seja, são julgados tanto a lei da segurança como o cenário internacional. Bom, esses princípios, eles preservam a autonomia, a beneficência e a justiça. Vale lembrar ainda que a lei da patente brasileira não considera o DNA de seres vivos ou parte desses como um tipo de modelo para invenções, né? Assim como materiais genéticos encontrados na natureza devem ser preservados. E sua clonagem para âmbitos mercadológicos é proibida, ou seja, materiais encontrados na natureza devem ser preservados na natureza e a venda destes é totalmente proibida, né? A Declaração de Genoma Humano afirma que o genoma humano em seu estado natural não deve dar lugar a ganhos financeiros, ou seja, é totalmente proibida a venda destes. Bom, no entanto, as legislações brasileiras, elas julgam a clonagem reprodutiva humana totalmente antiética. Por quê? Porque ela danifica a dignidade humana descrita no Estatuto Social. Bom, agora eu vou falar sobre os aspectos religiosos da clonagem. Bom, a maioria das religiões, elas desaprovam a clonagem, principalmente as cristãs. Sempre houve o debate entre ciência e religião, e isso se impõe também na clonagem. Algumas igrejas, elas veem a clonagem como brincar de ser Deus. Então, quando a ciência se empenha em replicar um ser, eles acham que a ciência acaba brincando de ser Deus, e isso ofende as questões de cada religião. Além disso, como a clonagem ela exige teste, muitas vezes ela é falha, a religião acaba se ofendendo pelo fato de muitos embriões acabam morrendo. Então, quando isso se aplica a humanos, a igreja vai repudiar o fato desses bebês, digamos assim, estarem morrendo para testes serem feitos. Então isso acaba gerando conflitos entre a religião e a ciência no aspecto de clonagem. Bom, agora falando sobre os aspectos negativos e positivos da clonagem. Começando pelos pontos negativos. A clonagem ela tem muito baixa eficiência, ela foi testada poucas vezes e isso fez com que a sua taxa de eficácia tenha sido muito baixa. Um dos motivos é que os fetos acabam morrendo durante o processo da gestação. Então, a maioria dos testes dá errado e não se sabe ao certo se a clonagem está sendo produzida da forma certa. Isso gera grandes polêmicas, né? Essa morte desses fetos tem sido um grande problema em questões religiosas, questões morais e éticas. Além disso, quando dá certo, quando acontece a clonagem, acontece muitas anomalias, bebês acabam nascendo com alguns problemas genéticos graves e isso gera ainda mais problemas em questões da clonagem. E além disso, ocorre também o envelhecimento precoce. O envelhecimento precoce acontece da seguinte forma. Quando se coleta células de um indivíduo e ele tem uma certa idade, por exemplo, um indivíduo de 20 anos se submete à clonagem. Então, é necessário que peguem as células dele e
logo após ele seja inserido no embrião para que seja clonada essa pessoa. Porém, o embrião acaba nascendo com células de 20 anos. Então, essas células desse embrião já são mais velhas. Então, é um bebê com células velhas. Isso acaba gerando um envelhecimento precoce. E outro fator é que a saúde desses embriões, desses bebês que nascem, é muito frágil. Então, essa genética deles acabam tendo alterações e sofrendo cada vez mais. Então, a genética, de uma forma geral, não é boa o suficiente para que possa proporcionar uma saúde para aquele indivíduo que foi clonado. Agora, falando sobre os pontos positivos da clonagem. A clonagem ela poderia ser usada para a obtenção de células-troncos. Então, por exemplo, para o tratamento da leucemia, se tivesse um indivíduo clonado, as células-troncos desse indivíduo poderiam salvar o outro indivíduo, né, o principal que foi clonado, através das células-troncos. Mas como ainda não teve eficácia ao certo, há muitas polêmicas, isso ainda não é possível. Um outro fator seria a doação de órgãos. Da mesma forma das células-troncos, é muito mais fácil o indivíduo receber não rejeitar o seu próprio órgão do que receber de um doador que não tem parentesco, alguma ligação. Então, a doação de órgão teria maior eficácia durante o transplante. Além disso, no caso dos animais, poderiam ser feito um melhoramento genético. Então, por exemplo, um animal que é usado, por exemplo, em corridas, como cavalo ou algo do tipo, poderia sofrer um melhoramento genético a partir da sua eficácia anterior, né? Então, isso poderia ser melhorado cada vez mais e geraria mais lucros ou o que seja o fim daquele determinado indivíduo. Uma vez que a clonagem era limitada principalmente a plantas e protozoários, ela não atraiu muita atenção por muitos anos. No entanto, em 1996, um anúncio marcou a história da genética. O escocês Ian, juntamente com a empresa de biotecnologia, conseguiram mostrar que mamíferos podem ser clonados a partir de células somáticas diferenciadas. Isso tratava-se de uma ovelha chamada Dolly. Dolly nasceu somente após 276 tentativas fracassadas. Além disso, das 277 células da mãe de Dolly inseridas em um óvulo não nucleado, 90% ainda não atingiram o estágio de blastocisto. Com o tempo, Dolly teve um envelhecimento celular precoce. Com isso, ela sofria de artrite. Dolly foi sacrificada aos 6 anos de idade devido ao envelhecimento prematuro e às doenças degenerativas e pulmonares incuráveis. Tentativas subsequentes de clonar mamíferos como porco, bezerro, cavalo mostrou-se uma grande e baixa eficiência, com alta taxa de aborto e embriões mal formados. Entre os diferentes defeitos percebidos após inúmeras tentativas nos poucos animais que conseguiram sobreviver, observaram-se que placentas fora do normal, gigantismo em ovinos e bovinos, defeitos cardíacos em porcos, doenças pulmonares em bovinos, ovinos, suínos, problemas imunológicos, produção de glóbulos brancos, defeitos nos músculos em carneiros. E, curiosamente, a eficiência dos bezerros entre todos os mamíferos que já foram clonados é ligeiramente superior, cerca de 10% a 15%. Por outro lado, um fato interessante é que ainda não há notícias de macacos ou cachorros que tenham sido clonados. Em agosto de 2000, o governo britânico começou a considerar a utilização da clonagem humana para fins terapêuticos. Não era para produzir bebês clonados, mas sim embriões para serem usados no tratamento de diversas doenças. Em 2001, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, foi responsável pelo primeiro clone bovino na América Latina, a Bezerra Vitória, usando a técnica de transferência nuclear a partir de células embrionárias. Ela teve um bom desempenho e gerou diversas crias. Em 2002, a Universidade de São Paulo, a USP, reutilizou o primeiro bovino clonado, chamado Penta, a partir de célula diferenciada jovem retirada do fibroblasto fetal bovino, tendo desenvolvimento normal.
Já em 2005, a Embrapa fez o clone de uma bezerra que estava em estado crítico de extinção no Brasil, da raça Junqueira, conseguindo fazer a clonagem por transferência nuclear de um animal clone. A Embrapa foi a primeira a produzir o primeiro clone do clone da América Latina. Em 2013, foi clonada pela técnica da transferência nuclear a partir de células de tecido adiposo a bezerra Brasília, o primeiro nascimento de um animal saudável usando esse tipo de célula como fonte de células-tronco.